Nós vamos abrir, então, para perguntas, mas só que vamos fazer também 1 minuto. 1 minuto também. Vamos seguir o mesmo trâmite do painel passado, para que a gente... E o nosso secretário aqui vai fazer as inscrições. Sérgio, então, as inscrições estão abertas. Anderson. Primeiramente, bom dia a todos. Gostaria de parabenizar a banca, magistrados, sindicalistas, trabalhadores. Não esquecer também de agradecer e parabenizar os meus colegas advogados. Dia 11 de agosto foi nosso dia, então parabéns a todos. Uma pergunta para... Acredito que a gente consegue fazer para os dois participantes, mas para o doutor José Aparecido, para o doutor Ricardo, no que se refere à atuação do advogado hoje na parte da representação e defesa do trabalhador. Acredito que houve um apontamento importante. Acredito que, por experiência própria, mesmo sendo advogado, a gente vem encarando graves problemas em alguns sentidos. Cito com a atuação de ações coletivas, que vêm sendo em massa indeferidas, tanto liminar quanto, principalmente liminarmente, na questão de falta de prova robusta. Situação de aplicação de piso regional em salários mínimos inferiores, em que os sindicatos não conseguem negociar com os outros sindicatos patrões, e a gente tem juntado os olerites que comprovam o salário inferior, e mesmo assim o juiz indefere a liminar por falta de prova robusta. Situações coletivas de cumprimento de FGTS, onde a liminar, a partir da oitiva da parte contrária, não dá a liminar, o juiz não nega a liminar, tendo em vista a apresentação de um pseudo-acordo realizado com a entidade organizadora do FGTS, o que, no final das contas, a gente sabe que não garante o pagamento nenhum. Sinto ainda uma aventura jurídica por nós realizada numa época de momento de deflagração de greve, que a gente ajuizou uma ação declaratória pedindo a declaração do direito de greve, um dia antes da sua realização. A gente já tinha 14 interditos proibitórios em cima da nossa mesa para contestar. E os juízes que a gente entrou com essas declaratórias contra essas empresas acabaram dizendo que a ação não havia objeto, tendo em vista que direito nenhum havia sido negado. Então, peço à mesa que traga talvez um pouco de conhecimento para nós, com ferramentas e instrumentos que, de fato, venham a solucionar esse nosso problema. E ainda no final eu ouso dizer que talvez o deferimento em massa dessas ações de interdito proibitório tenha a ver com o pensamento da sociedade e do magistrado, que o único bem que de fato vem sendo esbulhado do patrão é o trabalhador, porque esse vem sendo tratado como posse. Obrigado, companheiro. Vamos fazer a pergunta mais rápida, porque nós temos aqui 7 inscritos e mais que aquele que vai ainda se inscrever. Boa tarde, companheiros. Eu sou o Marquinhos, sou representante dos metalúrgicos, já falei na parte da manhã. Com relação, o companheiro falou aqui, foi bem explicado a todos. A gente tem uma curiosidade com relação ao interdito proibitório. Realmente a gente precisa achar novos mecanismos que possam nos ajudar a respeitar as inscrições. Possam nos ajudar a substituir ou até passar por cima dele. Só que a gente tem uma curiosidade muito grande perante as empresas, como trabalhador, do seguinte: a gente nem começou como para se tratar de direito de greve, ou se ele houve um abuso ou não do direito de greve, para o juiz conceder o direito de greve, o interdito. O que acontece? Ele já está, as empresas já estão com o interdito com muita antecedência. Qual a explicação com relação a isso? A gente nem ainda fez um movimento, as empresas já têm isso assinado pelo juiz. Qual a explicação para a gente? Obrigado, Bruno. Pessoal, vamos fazer o favor de respeitar as inscrições. Pelas inscrições, Sérgio Bútica, pela ordem. À vontade, então. Bom dia a todos da mesa. Eu sou o Alicate, sou diretor do Sindicato Metalúrgico da Agricultura. O que eu tenho a dizer é que o interdito é uma arma muito forte, né, que beneficia o empregador e enfraquece o movimento. Além desse interdito, que achamos nós que enfraquece o nosso movimento sindical,
Queremos também estar aqui colocando a participação hoje, quando o Ricardo Lourenço falou da polícia, no ABC, que antigamente interferia, hoje ainda, infelizmente, a polícia hoje interfere nos nossos movimentos. Nós vimos aí nas empresas, numa multinacional, onde no nosso movimento, infelizmente, tinha 18 ou tinha 20 carros de polícia na frente, e além do interdito. E essas pessoas, essas autoridades, influenciando, sim, tentando quebrar o movimento e colocar os trabalhadores para dentro das fábricas. Seria basicamente, queria saber o que você acha da polícia ainda hoje está interferindo no nosso movimento sindical. Obrigado. Sérgio Butti. Obrigado, Ricardo. Eu acho que o nosso tema do seminário, ele diz muito sobre os painéis que nós estamos falando aqui. Quando nós criamos o tema de liberdade e engessamento, dentro dessa liberdade sindical, e que nós conquistamos com a Constituição de 88, a gente vê que não se faz mais movimento, não se organiza mais só em São Paulo. Lá atrás nós tínhamos um movimento sindical muito voltado a São Paulo. E eu tive um debate agora em Brasília, onde o nosso companheiro Juruna, que é da Força Sindical, foi muito feliz na sua colocação de que os interditos, e nós temos uma ação do Judiciário, que estão nos expurgando da nossa liberdade sindical. Hoje, se discutir terceirização e solicitar para que os trabalhadores se organizem, é muito difícil, porque você nem sequer começa a se organizar, você já é proibido de se organizar. Hoje, você discutir o enquadramento sindical, você nem começa a discutir o enquadramento sindical com os trabalhadores, você já é proibido de discutir isso. Sendo que são temas que o próprio Judiciário hoje tem dúvidas imensas. O interdito, ele tem complementado tudo isso. Ele proíbe de que você se organize, precarize o local de trabalho, ele te proíbe que você discuta e qual o sindicato de representação que se queira, ou até a nível de enquadramento, e, ao mesmo tempo, aquele sindicato que está organizado na base se restrinja a não organizar os trabalhadores e aceitar, o que é pior, doutor José Aparecido, doutor Ricardo, a aceitar o assédio das empresas em todas as discussões de negociações coletivas. Esse é o grande problema que nós temos hoje, numa sociedade democrática, para a gente possa debater, onde o trabalhador possa se organizar, possa levar a sua reivindicação naquelas empresas que ele tem uma representação constituída e reconhecida. E nós temos o problema onde nós temos uma discussão litigiosa, seja ela de representação sindical ou até de organização de terceiros. Então, hoje, nós estamos engessando em relação ao interdito em todos os sentidos. Nós não podemos ajudar os trabalhadores, não podemos se organizar. Dizer que os trabalhadores têm que se organizar não é possível, porque tem entidades que não suportam nem sequer pagar um dia de multa pelo que os juízes estão impertando. Muitas vezes o interdito é saído 3 dias antes de começar uma greve. Muitas vezes o interdito é expedido 3 dias antes de se começar uma assembleia. Você não pode fazer uma assembleia de trabalhadores para discutir o enquadramento. Você não pode fazer uma assembleia com terceiro para discutir se realmente é uma atividade afim ou não. Esse é o engessamento. A liberdade que nos deram, estão nos tirando através do interdito. E eu acho que nós precisamos buscar, realmente, precisamos ter um pouquinho mais de ferramenta. O nosso objetivo no seminário hoje era trazer para o debate o tribunal, os juízes, a OAB, o movimento sindical e até patronal, para que a gente possa começar a entender um pouquinho mais do porquê de tudo isso. Mas o tribunal não compareceu, nós não vemos uma participação maciça dos representantes da OAB, seja através dos advogados. Nós vemos hoje aqui um movimento sindical preocupado com isso, porque é lógico, é quem tem sentido na carne tudo isso. Acho que estão nos cerceando quanto à nossa liberdade.
a liberdade da greve passa primeiro pela liberdade sindical, que eu acho que nós temos que calcar um pouco mais essa questão. E uma pergunta que eu faria à mesa, principalmente ao doutor Ricardo e ao doutor José Aparecido, é de que, embasado no que está acontecendo hoje, né, como é que se vê hoje o modelo sindical que nós temos? Se é mais viável nós discutirmos pela liberdade sindical, né, que temos hoje dentro de uma estrutura, ou quem sabe nós pudéssemos ter a condição de uma pluralidade onde a gente possa realmente se organizar em todas as esferas da estrutura que nós temos. Porque hoje, você não tendo pluralidade, você está sendo coibido de se organizar através das categorias. Então, a pergunta seria, não seria uma forma de combater, hoje interdito, a pluralidade sindical? O meu presidente, eu deixei ele falar um pouco mais. José Luiz. José Luiz. Doutor José Aparecido, o senhor falou lá da possibilidade de utilizarmos ferramentas para contrapor o interdito proibitório. Eu queria saber exatamente quais que seriam essas ferramentas para poder contrapor. Obrigado. Quem mais? Jamil Ávila. Queria também fazer uma pergunta à mesa e que envolve os três painéis. O primeiro já falando de terceirização, esse nacional interdito proibitório e o próximo fala sobre enquadramento sindical. Um assunto que já foi abordado numa pergunta no primeiro painel e sobre um caso de uma montadora aqui no Paraná. O setor de logística, que nós entendemos que é atividade fim, mas que é terceirizado. O sindicato que representa oficialmente os trabalhadores entendeu que não deveria representá-los, que os trabalhadores são metalúrgicos, deveriam ser representados pelos sindicatos metalúrgicos. A empresa não concordou que os sindicatos metalúrgicos fossem representantes dos trabalhadores e acionou a justiça, alegando que se o sindicato que representa o trabalhador não quisesse, ia procurar o outro sindicato, certo? A justiça proibiu os sindicatos metalúrgicos de representar esses trabalhadores, com um interdito proibitório, com multas altíssimas em caso de qualquer movimentação do sindicato. Os trabalhadores, por conta própria, criaram o seu sindicato, que também até hoje não conseguiu o registro do Ministério do Trabalho, depois de 6 anos. Ou seja, durante 6 anos, os trabalhadores estão, entre aspas, num limbo. E onde só ganha com isso é a empresa que acaba pagando salários menores, benefícios menores aos trabalhadores. E aí fica a pergunta, isto é promover a justiça? Nós entendemos que não, que deveria então ouvir pelo menos os trabalhadores e respeitar a decisão dos trabalhadores e escolher qual sindicato pudessem representá-los. Obrigado. Maris. Bom dia a todos, meu nome é Marins, sou diretor sindical e representante dos empregados na Volkswagen. A minha pergunta é o seguinte, juridicamente é correto a empresa restringir a entrada dos representantes sindicais e demais funcionários durante o movimento de greve? Sebastião Raimundo. Bom, eu vou fazer a pergunta já, para que a gente depois não interrompa. Nas decisões que nós temos tido, doutores, o artigo 5º da Constituição e o artigo 8º têm sido usados os dois. Ninguém é obrigado a ser sócio, e o outro, se tratando de categoria de trabalhadores, possa fazer assembleia e as contribuições podem ser negociadas. E aí a gente se depara na justiça colocamos os dois artigos juntos. E eu queria que os senhores nos dessem mais ou menos um esclarecimento sobre isso.
baseado no que se usa os dois artigos junto. E a gente sabe que o engessamento do movimento sindical, ele não é só pela greve, o Sérgio foi muito feliz em determinar determinadas situações. Mas a gente sabe também que o engessamento vem na área financeira do movimento sindical. E a Justiça do Trabalho, através até da promotoria, não sei se o nosso promotor está aí, às vezes tem tido uma interpretação totalmente diferente. Mesmo que seja decidido a Assembleia, mesmo que dando tempo hábil aos trabalhadores questionar, somos proibidos de fazer esse tipo de coisa. Eu acho que isso também é um engessamento do movimento sindical, porque não adianta só engessar na greve ou na hora que você engessa também na arrecadação, acaba o movimento sindical se enfraquecendo e deixando os trabalhadores a desejar. Tem mais dois, né? Alfani. Quem? Alfani, né? E Daniel. Já foram embora. Daniel está aí? Agora. Então estamos encerrados. Agora, O Daniel vai fazer a pergunta. Daniel, Discussões agora nessa última falação. Muito bom dia a todos os presentes aí. Meu nome é Daniel, sou integrante do Sindicato dos Metalúrgicos de Curitiba também. Durante a explanação, tanto do doutor José Aparecido quanto do professor Ricardo Lourenço, ficou caracterizado que o interdito proibitório nada mais é do que uma das ações, né, de posse previstas no Código de Processo Civil e que isso não se poderia aplicar diretamente à questão da greve, ao exercício de greve pelo trabalhador. A pergunta que eu tenho é a seguinte: para nós, em porta de fábrica, o que complica muitas vezes quando se tem um interdito proibitório deferido pela Justiça é que a empresa, de certa forma, ela induz o trabalhador a entrar dizendo que a greve ela é ilegal porque a Justiça disse que não pode ficar parado. E muitas vezes o sindicato tem que entrar em confronto com esses trabalhadores na porta de fábrica, uma vez que se fala sobre a liberdade individual, coisas desse tipo. A primeira pergunta é a seguinte: nós não poderíamos trazer para dentro da Justiça do Trabalho um dos preceitos do direito administrativo, que é a prevalência do interesse coletivo sobre o interesse individual no caso de greve? E a segunda pergunta é a seguinte: foi falado aqui que, sendo o interdito proibitório um instrumento de defesa da propriedade, eu gostaria de saber dos nobres julgadores o que eles levam em consideração na hora de estarem julgando essas ações. Muitas vezes, na inicial, a gente vê que algumas coisas que são apresentadas pelas empresas não são verídicas. E, mesmo assim, se tem o parecer favorável dos julgadores, concedendo esse interdito proibitório. Eu gostaria de saber também se os juízes do trabalho eles têm a prerrogativa de poder fazer a inspeção in loco, ou seja, ir até o local do conflito e verificar se realmente o que está acontecendo. E aí vem a pergunta: por que os juízes do trabalho não fazem isso antes de deferirem ou não um pedido de interdito proibitório? bom, encerrado, nós temos aí 10 minutos cada um para... Temos 15 minutos no total. Meio bem, né? 15 minutos, 10 minutos cada um, já está bom. E aí nós encerramos, e aí as considerações finais também. Fica a escolha. As perguntas foram muito interessantes, algumas aqui a gente precisaria se alongar demais. Eu vou tentar ser bem breve. Achei muito interessante essa primeira pergunta a respeito da atuação do advogado, dos trabalhadores nas ações coletivas, inclusive essa referência à questão da Constituição como texto e dos valores da sociedade. Esse é um tema interessantíssimo e muito debatido aí nos meios doutrinários, mas me parece uma questão curioso, enxergar a Constituição como texto, que depende, portanto, do preenchimento valorativo dos valores da sociedade, foi uma evolução muito grande no direito contra o chamado positivismo jurídico. É curioso como isso pode ser também utilizado pelos meios mais conservadores, pelos meios que menos querem alterar a realidade social brasileira.
Eu acho que a Constituição, acima de qualquer outra coisa, a Constituição de 88 tem um objetivo claro de transformação social. Transformação do autoritarismo para a democracia, transformação da pobreza para o desenvolvimento, transformação da determinação autoritária do Estado para a participação coletiva de todos os cidadãos. Ora, se eu pensar que os valores da sociedade devem necessariamente presidir todas as interpretações que os textos jurídicos possam produzir, nesse caso, qualquer perspectiva transformadora da sociedade vai embora, porque a nossa sociedade ainda é autoritária, ainda é uma sociedade que interpreta qualquer tipo de texto por uma perspectiva de deixa assim que está muito bom da forma como está, porque dessa forma é que o Estado brasileiro, desde as suas origens, sempre atuou. Então, conectando isso com a outra pergunta a respeito de quais são os instrumentos jurídicos que nós temos, eu acho que, na verdade, alguns desses instrumentos já foram utilizados. Essa, por exemplo, da ação declaratória, que eu soube, eu não vi a ação, mas eu soube, já é um instrumento. Tudo bem, ele falhou na primeira vez, mas outras adaptações com relação, por exemplo, à falta de objeto, aliás, a falta de objeto tem nessa ação declaratória e tem no interdito proibitório. Não é verdade? É um dos motivos pelos quais, inclusive, eu indefiro o interdito proibitório. O mesmo argumento usa. Por que se adota no interdito proibitório e não se adotou na ação declaratória? Essa é uma questão que tem que ser objeto de luta jurídica dentro dos processos. Me parece, por exemplo, que o movimento sindical já entrou com reclamação na OIT contra o Estado brasileiro por causa dos interditos proibitórios. Esse é outro mecanismo de luta que deve ser melhor explorado. Terceiro, reclamação na Corte Interamericana de Direitos Humanos contra o uso abusivo dos interditos proibitórios. É outro instrumento que esse me parece que o movimento sindical ainda não utilizou. Outro mecanismo de fazer com que nas ações, em todas essas ações, consigam-se argumentos constitucionais para levar a questão até o Supremo Tribunal Federal. Que essa é outra questão que ainda está em aberto. Ainda não se viu ainda o Supremo Tribunal Federal dizendo claramente a respeito do limite do direito de greve, exceto na questão dos servidores públicos, que foi um tema já bastante debatido, mas não nessa questão da violação do interdito proibitório como cláusula antissindical, que é outro tema bastante debatido. Essa questão do interdito antes da greve, como inibição do movimento coletivo, me parece que nós já falamos a respeito disso, mas por que os juízes decidem dessa forma, que está conectado com a última indagação, por que os juízes decidem dessa forma, considerando inócuas as provas existentes no processo, ou por que os juízes não vão lá no local para verificar se efetivamente está havendo violação do direito de propriedade, se está havendo esbulho, se está havendo alguma violência? Porque me parece que a grande sacada que os advogados fazem em relação ao interdito proibitório é imaginar assim, mas olha, o juiz não está fazendo nada demais aqui. O juiz está apenas dizendo, não pratiquem violência. Se a greve, ele pode fazer a greve da forma como quiser, só não pode ser abusiva. Eu acho que a mentalidade que os juízes que deferem a liminar, quando eles deferem a liminar, eles estão pensando dessa forma. Olha, eu não estou fazendo nada demais, eu não estou impedindo eles de fazerem a greve. Eu estou apenas dizendo que deve ser feita de uma forma com mínimo civilizatório. Só que, na prática, quem já fez greve, quem atuou já em greve, sabe que esse mandato original serve simbolicamente, e alguém mencionou, não lembro quem foi, falou, serve simbolicamente para dizer, olha, o Estado está dizendo, cuidado, moçada, cuidado, porque qualquer coisinha aqui vai haver problema para vocês, e a multa vai ser muito grande. Então, ela serve efetivamente como inibição da greve. Só que os juízes não percebem isso, porque isso ainda é um tema que está começando a ser discutido. E na perspectiva do que o doutor Ricardo disse, por que a Justiça do Trabalho absorveu o que estava na Justiça Comum? Porque essa é a tendência natural dos meios jurídicos. A gente sempre absorve o passado e tem dificuldade em pensar o direito como transformação, como modificação para o futuro.
Como se vê o modelo sindical, e aí tocaram vários temas, aí eu fico satisfeito de ver a força sindical falando, discutindo novamente a questão de pluralidade sindical. Porque eu acho que todas as questões que foram debatidas antes aqui a respeito de terceirização, esses problemas que houve dessas lacunas representativas dentro do movimento sindical hoje, só existem porque, efetivamente, a unicidade sindical que está aos frangalhos, né, ela está ruindo sobre si mesma, ainda permanece. Eu acho que, na minha opinião, e aqui eu falo não só na minha opinião, mas os juízes do trabalho, em geral, por meio do seu movimento associativo, já em outras ocasiões, há muito tempo atrás, posicionou a favor da pluralidade sindical, justamente por perceber que a unicidade sindical está funcionando também como um engessamento da luta sindical. E eu acho que esse é um tema que o movimento sindical necessariamente vai ter que se colocar novamente, porque a unicidade sindical está ruindo sobre si mesma e a única coisa que está ficando da unicidade sindical é a dificuldade de luta. E vocês que estão aí no movimento sindical devem ter essa percepção melhor do que eu, que estou afastado e apenas vendo de fora como alguém como alguém que apenas vê a consequência do movimento sindical. Então, essa questão de dificuldade de articular os sindicatos dos terceirizados, que foi mencionada aqui, me parece que, no aspecto da luta sindical, só existe porque também o próprio movimento sindical está dividido. Por que não juntar os 2, 3 sindicatos e entrarem com uma ação conjunta? Por que não propor vários sindicatos que estão atuando numa mesma empresa? Vamos pensar uma grande montadora que deve ter vários sindicatos, inclusive alguns terceirizados. Por que não se unirem e fazer um movimento de luta conjunto, inclusive juridicamente, de entrar com as ações em conjunto? Eu acho que é necessário repensar a atuação sindical também, ainda que pontualmente, numa luta vinculada à empresa, porque o trabalhador tem a realidade da empresa na qual ele trabalha, da grande empresa, e não a realidade da função que ele exerce dentro dela. Infelizmente, a terceirização e a multiplicidade de atuações dentro de uma mesma empresa está enfraquecendo cada vez mais e colocando um trabalhador contra outro durante as reivindicações do movimento sindical. E com relação à parte financeira do sindicato, a última, deixo as demais questões aqui para o doutor Ricardo, eu acho que esse tema está conectado diretamente à questão da pluralidade sindical, e eu acho que o financiamento do movimento sindical, que pode ser nutrido de vários componentes, eu acho que o central é perceber que nós precisamos que o próprio trabalhador tenha consciência de que ele é o movimento sindical e de que ele está fazendo algo em prol dele mesmo e da própria atividade, que ele vai ter alguma vantagem econômica, social, por participar do sindicato. E isso ainda a gente não está... Isso é um problema ainda sério na estrutura sindical brasileira. E se nós não tentarmos fazer com que o trabalhador veja na contribuição sindical que ele faça, de qualquer que seja a natureza, na negociação, a contribuição obrigatória, que seja um instrumento dele de participar coletivamente da luta, se ele vir o sindicato como um ser externo a ele e não algo do qual ele está participando, vai ser cada vez mais difícil obter meios de financiamento do movimento sindical. Então, financiar o movimento sindical também está diretamente conectado a trazer o trabalhador para a luta. Gostaria de agradecer as perguntas, muito bem elaboradas, questionamentos muito pertinentes. Bom, eu não vou me estender muito aqui, sobretudo em relação aos aspectos já mencionados pelo doutor José Aparecido. Algumas questões. Em relação à participação da polícia, ou a presença da polícia durante uma greve, infelizmente, isso tem sido ou permanece uma constante na nossa realidade. Isso é um resquício da ditadura? Mas não só da ditadura. Muito antes, desde
quando as greves começaram a ser exercidas, foram deflagradas na nossa história, pouco após a República, ainda no momento de formação, digamos assim, da classe operária, da classe trabalhadora brasileira, sempre foi uma constante a presença da polícia ou das autoridades públicas acompanhando a greve. Por que isso? Talvez porque a greve ainda permanece sendo vista como uma ameaça à ordem social. A greve ainda é uma transgressão. A greve ela incomoda. A greve ela perturba. É um recurso antissocial. Então, talvez por isso, e claro, por todo o que ela evoca, pela própria ideia de conflito ali presente, a greve é talvez a melhor expressão do conflito entre capital e trabalho, mas por isso a presença da polícia permaneça sendo uma constante nas greves. Isso é um problema? Claro que é um problema, porque evoca a possibilidade do Estado exercer a violência contra os trabalhadores, contra os grevistas. Então, isso é um problema. Como que muda isso? Bom, a questão também é complexa. Então, envolve aqui toda uma mudança de perspectiva em relação à greve. Os trabalhadores podem fazer alguma coisa em relação a isso? Claro que podem. O recurso à imprensa, aos meios de comunicação, uma ideia de convencer um pouco a sociedade em relação à greve, em relação às reivindicações, ou simplesmente a convencer em relação ao reconhecimento da legitimidade do exercício do direito de greve. Tudo isso é importante. Afinal, claro, a greve é um direito, mas no momento em que a greve estoura, que a gente tem ali um conflito político mesmo, é um conflito entre político e econômico entre capital e trabalho. Então, quanto mais armas, muitas aspas aqui, puderem ser utilizadas, criativamente utilizadas, talvez maior sucesso tenha no direito de greve. Eu sei que não é simples, a questão é bastante complicada. Há um outro aspecto bastante interessante no que foi colocado aqui, diz respeito às dificuldades de organização coletiva dos trabalhadores em relação aos interditos proibitórios. Sim, isso é um problema gravíssimo. A utilização dos interditos proibitórios para impedir ou frustrar a organização coletiva dos trabalhadores é inconstitucional, isso contraria a Constituição, contraria o ordenamento jurídico, contraria o direito de greve. E essa prática realmente, os senhores sabem melhor do que eu, inclusive, essa é uma realidade. Ações judiciais, interditos proibitórios para impedir a organização de trabalhadores, para impedir assembleias, para impedir a entrada de trabalhadores no local de trabalho. Tudo isso é uma utilização abusiva do direito de propriedade, ou impedimentos inconstitucionais que são impostos aos trabalhadores e aos sindicalistas no que diz respeito à sua forma de organização. Ora, a liberdade sindical, o direito de greve decorre da liberdade sindical, mas a liberdade sindical assegura a autonomia no que diz respeito à forma de organização dos trabalhadores. E aí isso me traz mais um ponto, que diz respeito ao nosso modelo sindical. A nossa estrutura sindical, as suas bases são aquelas mesmas construídas por Getúlio Vargas, no governo de Getúlio Vargas. A unicidade sindical e a contribuição sindical compulsória são problemas que engessam a estrutura sindical e engessam a atuação dos sindicalistas. Especialmente a unicidade sindical e tudo que ela traz. Por exemplo, o conceito de categoria. Boa parte das discussões sobre sindicato, sobre greve, sobre negociação coletiva, são pensadas a partir do conceito de categoria. A gente não poderia romper com esse conceito de categoria? Não poderia romper com uma estrutura pré-definida pelo Estado, ainda que pelo legislador? Não poderia pensar outras possibilidades para a organização coletiva, talvez tentando valorizar muito mais a organização espontânea dos trabalhadores? E aí entra o problema da unicidade e da pluralidade. Então, a unicidade sindical é um dos grandes problemas da estrutura sindical brasileira. E é uma unicidade sindical que a própria organização coletiva dos trabalhadores vem tentando mitigar das mais variadas formas. Então, pensar, a pluralidade poderia, de repente, inviabilizar a prática dos interditos proibitórios? Sim, mas a questão é muito maior, a questão é muito anterior, inclusive. Isso diz respeito também ao problema da associação aos sindicatos,
a associação sindicato ela é livre, não pode ser imposta, não pode ser considerada obrigatória. Isso é flexibilizado pela própria existência da regra da unicidade sindical. Então, a unicidade sindical ela acaba impondo uma ideia de filiação ou de vinculação forçada a um sindicato. Talvez seja importante repensar algumas dessas opções. Ainda uma ponderação muito interessante que foi feita, todas muito interessantes aqui feitas, em relação ao interesse coletivo da maioria, ou o interesse coletivo dos grevistas perante o interesse da minoria. E se eu invertesse? E se a minoria quisesse fazer greve e a maioria não? E o direito da minoria de fazer greve? Como é que fica? Aqui a gente tem que tomar muito cuidado. Parece democrático atender ao interesse da maioria, tudo bem. Mas a democracia ela se afirma, antes de tudo, a partir do reconhecimento do direito da minoria. Então, no contexto de uma greve, por exemplo, a minoria que optou pela greve tem direito a fazer greve. Muitas vezes, claro, isso tudo depende do conjunto político do movimento, da dinâmica do movimento grevista. Mas, mesmo aquela minoria que optou pela greve, talvez seja importante reconhecer ela o direito de fazer greve, inclusive parando os trabalhos da fábrica, ainda que a maioria não queira fazer greve. Então, aqui é importante reconhecer o direito da minoria. Bom, em relação se for o inverso, se a minoria quiser trabalhar e a maioria quiser fazer greve. Bom, aqui tem outro problema. Será que eu posso simplesmente opor o direito de greve ao direito ao trabalho do não grevista? Talvez não. Talvez eu não possa simplesmente colocar isso. Da mesma forma, quando eu penso numa greve em serviço essencial, eu não posso dizer que o cidadão tem o direito, tem que exercer o seu direito de locomoção, então eu não posso parar certas atividades. O fundamento não pode ser só esse. Eu não posso simplesmente opor direitos uma conotação, numa perspectiva individual, como a locomoção ou o trabalho, nesse caso, especificamente considerado, ao direito de greve. Então, a paralisação da fábrica é um aspecto inerente ao próprio direito de greve, uma possibilidade da dinâmica da greve. Então, eu não posso utilizar certos direitos para impedir o exercício da greve. Então, talvez a gente precise pensar a lei de greve e lembrar de questioná-la sempre perante a Constituição. Talvez aquele dispositivo que diz que a greve não poderá impedir os trabalhadores de entrarem no local de trabalho, talvez esse dispositivo precise ser repensado. Talvez ele não se harmonize propriamente com a Constituição, porque os grevistas têm direito isso faz parte da greve, tem direito a fechar a fábrica também, a depender, claro, do movimento da greve. O que vai acontecer daí? A própria dinâmica do conflito é que vai dizer. Bom, muito obrigado. Obrigado. Queremos aqui agradecer ao doutor José Aparecido, doutor Ricardo, pela brilhante palestra que tivemos. E já vamos para o almoço. O Sérgio já vai encerrar, Sérgio? Eu queria só, viu, Tião, aproveitando, agradecer ao doutor Ricardo e ao doutor José Aparecido, e especialmente a você, presidente da mesa, e o Tião, que secretariou, para a gente encerrar esses trabalhos agora na parte da manhã, convidar todos para o almoço que vai ser feito lá na churrascaria Paiol. Quem quiser ir com o transporte que estamos disponibilizando, está na saída aqui do local. E voltamos às 2 horas para continuar o debate da parte da tarde. Ok? Obrigado a todos e até 2 horas.